falar sobre transição planetária, como é que ocorre a inversão de polaridade das pirâmides e como é que elas atuam no planeta Terra. Então, as pirâmides, nós estamos aqui, a desaceleração fora do cinturão de Fóton. Então, hoje, nós estamos num processo de desaceleração e involução espiritual. Eu quero que você assista a palestra A Função das Pirâmides na Terra com Fátima Zanetti, porque eu vou estar falando sobre a espiritualidade, como que ela reencarna, o processo de reencarnação da espiritualidade através das pirâmides. A desaceleração no cinturão de Fóton. Nós temos aqui 10.800 anos. Nós estamos para uma transição planetária. Nós vamos passar para um processo no universo cósmico, no outro quadrante da nossa Via Láctea, em que nós iremos passar para 2.160 anos dentro de uma faixa do cinturão de Fóton para que ocorra a nossa evolução. Mas aí entra o certo princípio hermético do funcionamento das pirâmides. Como que ocorre isso? Quais são as causas e efeitos? Porque as pirâmides elas produzem vibração, ritmo e elas estão o tempo todo em funcionamento. É isso que eu vou mostrar para você. Então, a aceleração dentro do cinturão de Fóton, 2.160 anos na era de luz, e depois nós voltamos ao estágio em que nós estamos novamente, que é a inversão da polaridade, mas nós vamos estar em desaceleração novamente. Inversão de polaridade das pirâmides na Terra é ciclo de evolução espiritual. A evolução são 13.160 anos de desaceleração. E a evolução são 2.260 anos que nós vamos entrar no cinturão de Fóton agora. 12.900 anos de inversão de polaridade das pirâmides, isso ocorreu quando? Ocorreu quando os povos de Atlântida passaram por este processo em que as 72 horas estão relacionadas ao terceiro segredo. Aqui nós temos 12.900 anos, que é a inversão de polaridade das pirâmides, que ocorreu. Então, a polaridade negativa são 2 dias para fazer esta transição, 2 dias, depois são mais 3 dias, que é aqui, são 72 horas, até que nós entremos numa outra faixa de vibração. Então, o total vai dar de 7 dias. Então, é rotação. Hoje nós estamos uma rotação à esquerda, o núcleo da Terra está girando à esquerda, que é a desaceleração. Nesses 7 dias é que as pirâmides estão funcionando, vai estar acelerando, desacelerando e vai entrar um ciclo de rotação à direita, que é o núcleo da Terra vai girar à direita, que é o tempo de aceleração. São 2 dias para entrar 3 dias. Ela vai estar diminuindo totalmente a sua vibração e novamente ela retorna à aceleração novamente. Para explicar sobre as pirâmides, eu tenho que explicar sobre a sincronicidade entre o cérebro e as pirâmides. O que é uma sincronicidade? É a comparação do funcionamento das pirâmides na Terra e os nossos neurônios piramidais que nós temos no cérebro. Imagina assim, que o planeta Terra todo seja um cérebro e que ao redor dele, se você observar isso daqui, são a massa cinzenta que está ao redor do nosso cérebro. E nele, que é o córtex cerebral, nós temos o quê? O cerebelo que está no meio, a pineal que está bem no centro e o tálamo. Aqui nós temos o quê? O núcleo da Terra, as pirâmides ao redor. Então, quando entra no cinturão de Fóton, o que ela faz? Ela capta toda a frequência
Então você vai ver aqui, ó, ela está captando a frequência e levando para o núcleo da Terra. Captou, transferiu, novamente ela capta e transfere para ativar com a frequência dela o planeta e o núcleo da Terra novamente. É a mesma coisa ocorre com o cérebro. A glândula pineal recebe as informações que está através dos neurônios piramidais. Se falhar uma parte desses neurônios, ocorre várias disfunções no organismo. Então, as pirâmides são a mesma coisa. Sistema de circulação de energia. Como que ocorre? Vamos analisar. O homem tem sangue. O planeta Terra tem magma. O homem tem neurônios piramidais. O planeta tem pirâmides. O homem tem no cérebro rios, lagos e mares. E tem minerais. Nós temos rios, lagos e mares que são líquor céfalo-raquidiano, que tem uma quantidade de minerais. O chakra é o centro de força do homem. Os chakras da Terra também são centros, são vórtices de energia que está circulando todo o planeta. Nós temos 12 meridianos, que está ligado a todos os órgãos, que são linhas de energia ligadas à nossa célula. O planeta Terra também tem 12 meridianos. NUDs são linhas de energia, são entrelaçamento quântico, que é produzido pelas nossas células. As linhas de lei são entrelaçamento quânticos. O que são? São as pirâmides que estão produzindo isso. Cristais, que nós temos no cérebro, é um cristal, que é a glândula pineal, que está no centro do cérebro. É um cristal de apatita. Ela tem uma caixa de ressonância. E na Terra tem cristais, e tem cristal líquido. Qual é a função desses cristais? É para fazer uma ressonância. Aura, nós temos o campo magnético de proteção espiritual, que é a frequência do planeta Terra, também tem. Tem uma aura, tem um campo magnético de proteção. Mas tudo isso vem da onde? Se nós não tivermos um equilíbrio físico, mental e espiritual, a gente não consegue ter um campo de vibração melhor. Então, a glândula pineal, o cérebro, é que produz toda esta frequência. Então, o sistema de alimentação das pirâmides para a produção de energia geotérmica. Termodinâmica, energia termodinâmica. Com base invertida, utiliza o quê? A energia geotérmica da Terra que ela produz. Assim é a mesma coisa o nosso cérebro. O cérebro tem que estar funcionando, o sangue tem que estar percorrendo o nosso corpo, ele tem que estar aquecido. Então, é a mesma comparação. Então, o cérebro, para funcionar, precisa ter uma circulação sanguínea em equilíbrio para que tudo esteja funcionando normalmente. Então, vamos lá. As pirâmides têm uma base invertida e esta base invertida, ela está conectada com os rios. Olha que interessante. Nós temos aqui o magma. O magma não é vermelho? O sangue que percorre as nossas veias também é vermelho. Isso daqui é como se fosse as veias que estão circulando por baixo das rochas, aquecendo e transferindo esta energia para os rios subterrâneos. O sangue aquecido, ele passa pelas veias e a linfa percorre ao lado das veias. E isso, ela é mais fria. E também tem rochas, que seria a circulação da linfa e é a circulação de água nas rochas por baixo das pirâmides. Então, as pirâmides com base invertida é que capta esta frequência e para poder transferir e fazer toda a transmutação dela. Então, por isso que no 7 princípio está explicando lá. O princípio do mentalismo, a correspondência, ritmo, polaridade, causa e efeito no gênero, mas através do mentalismo. As pirâmides funcionam da mesma forma, pelo 7 princípio hermético.
Como que ocorre a inversão de polaridade das pirâmides e a inversão de polaridade da Terra e do homem, nas células do homem? Então, aqui está na planície de Gizé, são 3 pirâmides. Elas fazem o quê? Uma inversão de polaridade das pirâmides. Então, para que elas possam funcionar, precisa ter areia, água, e elas são condutores de frequência eletromagnética. Então, analisando uma tomada, tem um condutor neutro, um terra e um fase. Então, as pirâmides funcionam mais ou menos como se fosse esse circuito de frequência, de energia elétrica, tá? Então, uma tomada tem 3 fases, tem 3 funções. Sistema de ligações dos geradores na planície de Gizé. Como que ocorre toda essa modificação de inversão de polaridade? Vamos lá. Aqueops, Quefrem, Miquerinos. Nós temos aqui, a água circula de oeste para leste. Então, a água passa por baixo das pirâmides de oeste para leste. Embaixo ela tem uma contenção de água. E ela circula, essa água circula através da força de Coriolis, é a força da frequência do Sol e da luz, movimentos de translação, movimento do ar, que a água vai estar circulando no planeta Terra. São 3 geradores na planície de Gizé. 3 geradores estão sobre uma caixa de ressonância. Isso foi o que eu canalizei, o que foi passado para mim. Como é que elas foram construídas na planície de Gizé. Primeiro foram construídas toda uma estrutura de pedras. Tem uma caixa, tem como se fosse esse gráfico, mas este gráfico é um gráfico de ressonância. Sobre este gráfico, nesta caixa foi colocada água e é um muro de arrimo, segurando toda esta estrutura. Sobre este gráfico foi construído o quê? 3 geradores. Então tem as 3 pirâmides sobre esta estrutura para gerar uma frequência e entrar em ressonância com o núcleo da Terra e com o universo cósmico. Como que funciona o movimento de água sob as pirâmides, para que elas possam gerar energia? Então, movimentos eu fui utilizando os gráficos para você ver como é que elas funcionam na planície de Gizé. A circulação do calor é de oeste para leste, como eu falei que a água circula de oeste para leste. E os rios, aquíferos, rios do hemisfério norte e os aquíferos e rios no hemisfério sul. Então, a linha do Equador é uma linha de divisor de água, porque a mesma água que circula em cima não é sempre a mesma água que está circulando na parte de baixo. Então, ela vem pela oeste, vai até a leste e circula até o norte e volta de novo. Vai circulando embaixo e vai para o leste. E isso faz com que vai resfriando o gerador que está embaixo das pirâmides. Fluxo de energia das pirâmides. Como elas funcionam? No sentido anti-horário e no sentido horário. A parte de fora das pirâmides funciona no sentido horário e na parte de dentro elas funcionam no sentido anti-horário. O núcleo da Terra é polaridade negativa. Hoje nós estamos numa polaridade negativa e o núcleo está girando à esquerda. Então, é força de centrípeta e força centrífuga, da parte de dentro para fora, de fora para dentro. É um sistema de força centrípeta e centrífuga. Então, nós temos a linha do Equador, que é de oeste para leste, norte e sul, e o movimento do ar na atmosfera. E o núcleo da Terra, que é polaridade negativa, que eu falei. Então, cada pirâmide, se você observar aqui,
ela tem uma polaridade negativa, uma positiva e a outra é o neutro. Então, é como se fosse a tomada de 3 pontas. Da mesma forma que elas funcionam. Negativo, positivo, 2 positivas, negativo, negativo, 2 positivas e negativo. Então, este é o sistema de funcionamento para que o núcleo da Terra fique girando à esquerda. Com a inversão de polaridade, vai ser o contrário. O núcleo vai ficar à direita e elas vão modificar a sua frequência quando entrar no cinturão de fóton. Então, o núcleo passa a ser positivo e girando à direita, e as pirâmides que estão sobre a Terra vão modificar a sua polaridade. Fluxo de energia das pirâmides na atmosfera. Uma está girando à direita e a outra no polo norte, gira à direita, e no polo sul ela gira à esquerda. Conexão das pirâmides. 30 graus norte-sul, polo norte-sul, linha do Equador. Então, analisando aqui, com o gráfico radiônico, dá para observar exatamente que as pirâmides que estão sobre a Terra, como que elas atuam no núcleo da Terra. Então, são linhas de paralelos, 6 paralelos que elas produzem, e a conexão que elas fazem com o norte e o sul, a 30 graus também. Que aqui está, aqui é 30 graus, aqui é 30 graus, é a conexão com as pirâmides. Conexão das pirâmides com o polo norte e polo sul, linha do Equador. Que isso daqui é a produção das linhas de Leis, que é como se fossem linhas de cobre, que é a conexão entre todas elas. Refrigeração do núcleo. Você já ouviu falar que no polo norte e no polo sul tem um grande buraco, que é como se fosse para ele sair o ar do núcleo da Terra? É exatamente isso. Refrigeração do núcleo da Terra. Então, toda a frequência, o que está ocorrendo no núcleo da Terra, ela está saindo pelo polo norte, está havendo uma expansão, um crescimento, uma modificação todinha na crosta terrestre. Então, as pirâmides, qual é a função delas? Atuam a nível geofísico do planeta Terra. Elas trabalham o núcleo, tem que ter uma saída de ar pelo polo norte e polo sul para refrigerar o núcleo e vai atuar na nossa atmosfera, que é a linha do Equador, a frequência que percorre. Então, aqui em cima nós temos o quê? O chakra, que é a energia que está circulando no polo norte e a energia que está circulando no polo sul. Então, é a vazão do ar, é a frequência que está no núcleo da Terra, que as pirâmides estão atuando no núcleo. Então, ocorre o quê? Movimento de ar sobre a crosta terrestre, a saída do polo norte, a saída do polo sul, movimento de ar na atmosfera. Foi muito interessante. Quando eu estava, eu fui levada a encontrar esta pesquisa, que é a cédula de Hadley, desculpa, mas não sei falar direito inglês. Então, ele observou que tem o quê? A 30 graus norte tem o deserto do Saara, mas o que está ocorrendo nas pirâmides? Na Austrália, a 30 graus sul, também tem as pirâmides da Austrália. E que entre a linha do Equador, região do Equador da Terra, ocorre o quê? Uma alteração da temperatura aqui. Então, esta alteração da temperatura e a baixa temperatura no centro, ocorre todo esse movimento de precessão, de movimento de energia sobre a Terra, movimentação do ar, movimentação do clima, alteração no clima, tudo está ocorrendo nesta faixa aqui, por causa do trabalho que ele fez de pesquisa. Então, há uma modificação no clima, em toda a estrutura energética do planeta.
Então, é a comparação da replicação do DNA, que as nossas células, elas entram em ressonância com as pirâmides. Mas aí eu vou explicando passo a passo como é que ocorre essa replicação das células. Vamos lá. Replicação do DNA na evolução do homem em uma transição planetária. Nós temos é chamado de divisão celular, que é a replicação do DNA. É exatamente a mesma coisa que ocorre com as pirâmides, com a modificação da frequência de todo o nosso planeta, é o que nós conseguimos receber esta frequência, e a alteração é a transcrição do meu código genético e do seu. No livro A Criação da Vida em 24 Horas, ali eu tinha detalhado todos os dados científicos. Aqui eu tento explicar a simplicidade, fazendo a comparação, mas no livro tinha todos os dados científicos. Porque eu tenho formação somente em técnica e contabilidade, mas eu tive que buscar informação, né, na ciência para explicar aquilo que a espiritualidade passa. Então eu passei como é que as pirâmides estão funcionando, que elas vão ter uma inversão de polaridade quando entrar no cinturão de Foton, que esta inversão de polaridade vai alterar o nosso código genético para que nós possamos evoluir, e a comparação, a sincronicidade das mudanças do clima na Terra com o nosso código genético. Então, como é que nós captamos esta frequência das pirâmides na Terra? Então, o homem faz a captação da frequência das pirâmides através do núcleo da Terra. E nós temos na sola do pé, que você vai aprender sobre os 12 meridianos de acupuntura, nós temos o R1. E ele é o elemento água. Este elemento água, ele faz conexão com o núcleo da Terra, com a frequência que passa no subsolo. E interessante que na medicina chinesa, a cor dele é falado que é preto. Por que preto? Porque a frequência está correndo no subsolo. Então, nós temos o meridiano bem na sola do nosso pé, que é chamado de R1. E é o elemento água, o rim, e a bexiga, que é o rim é yin e a bexiga é yang. A cor dele é preto, o ponto na sola dos pés. O primeiro ponto é na sola dos pés. Ele trabalha o quê? A medula, o cérebro e os ossos, o crescimento dos ossos. Deságua nos rios, porque nós temos nos cérebros rios, mares e líquor, cefalorraquidiano. Trabalha o quê? As gônadas, os nossos hormônios, hormônios do crescimento, masculino e feminino, e a suprarrenal, que a mulher produz testosterona. E as emoções. Quando a pessoa não está em equilíbrio, o medo e a insegurança, depressão, é um dos sintomas do desequilíbrio do elemento água. E quando a pessoa está em desequilíbrio, está captando a frequência do subsolo. E isso, espiritualmente, está interferindo na vida dela. Analisando o homem vitruviano dentro do gráfico radiônico. Como que ocorre a evolução do homem? Então, nós temos o elemento que você vai estar vendo aí na sua apostila, o elemento madeira, que está conectado com o órgão fígado e vesícula biliar. O vaso governador, que vai estar trabalhando a parte à frente, que pega daqui, vai a parte da frente, e o vaso, a vasoconcepção na frente, e o vaso governador, que corta o corpo ao meio. Então, a replicação do DNA, como que ocorre? Nós temos aqui no meio, é um meridiano da cintura, que exatamente está conectado com o umbigo. Nesta região aqui, nós temos o quê? O meridiano da bexiga e o meridiano dos rins, que eles vão estar subindo, conectando com a cintura e trabalhando todos os órgãos, todos os elementos na medicina chinesa. Mas este órgão, este meridiano do rim e da bexiga que conecta com os elementos no fundo da Terra, né? A frequência da Terra,
é que vai estar alterando todo o código genético, todos os órgãos, porque aqui é o meridiano da cintura, é o meridiano em que nós carregamos a nossa essência da ancestralidade. E é através disso que vai haver a replicação do código genético. O divisor de água do corpo humano. Nós temos o chamado triplo aquecedor na medicina chinesa, que é o triplo aquecedor que é TA, que é Yang, que ele é positivo. Então, quando conecta do meridiano do rim, que foi na sola dos pés, a frequência chegou até o umbigo, fez a conexão com a cintura e com todos os órgãos do corpo, ele vai trabalhar o aquecedor superior, que é o diafragma, pulmão e coração, vai aquecedor inferior, que é bexiga, rim, intestino grosso e intestino delgado, e o aquecedor médio, que trabalha fígado, vesícula biliar, estômago, baço, pâncreas e rins. Então, a frequência que nós captamos do núcleo da Terra, é a frequência que as pirâmides produzem. Quando sobe, ela vai chegar até o umbigo, trabalhar o meridiano da cintura. Este meridiano vai trabalhar todos os órgãos, conectar, porque através do nosso umbigo é que faz a conexão e trabalha todas as frequências de todos os órgãos e vai alterando os órgãos e mudando toda a vibração. Nós produzimos o quê? 12 meridianos. E nós estamos conectados com a linha do Equador. Se colocar o homem em relação ao planeta Terra, o umbigo é a linha do Equador. Tem 12 pirâmides representando os 12 meridianos da Terra e os 12 pontos cardeais. Então, além de estar toda a estrutura do nosso corpo conectada com o planeta, mas o nosso cérebro está conectado com o universo. Ele capta e transfere as informações. O que está interferindo na nossa vida? Através da frequência das pirâmides. O que daí está interferindo? Estão manipulando a frequência das pirâmides e já faz muito tempo. A frequência das pirâmides atua no processo geofísico do planeta. Como ela trabalha o núcleo e toda a estrutura, e hoje está ocorrendo vários processos geofísicos, que é terremotos, mudança climática. Então, as pirâmides, ela atua através da atmosfera terrestre, que é o campo magnético, mas o que está interferindo através do nosso campo magnético são as antenas de HAARP, torres 5G, torres de celulares, torres de alta tensão, teste nuclear na atmosfera, são as bombas que ele solta, e no subsolo, que fazem teste no subsolo. Então, no subsolo, que é um campo magnético, nós captamos o quê? Pontos geopatogênicos e lençóis freáticos, por onde circula toda esta mudança, tanto na estrutura da Terra, quanto na atmosfera. Mas tudo isso aqui está interferindo na nossa vida.